começar a desenhar a nossa estrutura, tá? Para isso, antes eu utilizava uns componentes dinâmicos que eu tinha criado, mas hoje em dia eu estou utilizando o plugin gratuito Sketchframe. Então, novamente, a gente vai aqui instalar, tá? Extension Manager, e vamos instalar aqui um novo plugin. Então vamos aqui, Sketchframe, ok. Alguns plugins precisam reiniciar o SketchUp, outros não. Vamos ver se esse aqui precisa. Aqui nós temos aqui algumas ferramentas, mas por exemplo aqui é criação de elementos. Então vou clicar aqui nele, ele vai abrir essa janelinha aqui e ó, eu tenho aqui ó, paredes, pisos, coberturas, janelas, tarará, tá? Aqui nós vamos começar pelas paredes. Isso aqui não me interessa muito. O que me interessa é o tipo de perfil. Notem que aqui eu não tenho todos os perfis que eu tenho aqui em Portugal. Então assim, eu uso o mais parecido. Então, para paredes externas, aqui seria 150 por 1,5. Eu vou usar esse 150 por 1,6. Tá? Depois, ele está me perguntando a altura. A altura agora já não estou muito preocupado com isso. E ele está me perguntando aqui o espaçamento entre os perfis. Isso sim é interessante. Aqui eu vou colocar 600 milímetros, ok? Pronto. É só isso que eu preciso editar. É o tipo de perfil e o espaçamento. E aí eu vou clicar aqui em desenhar, tá? E aí eu vou desenhar até aqui, uma parede fora de qualquer elemento. E eu vou ocultar aqui os meus projetos, vou deixar só o gabarito para ficar mais fácil. Depois que eu criei a primeira parede, eu posso vir utilizar as ferramentas do SketchUp. Então assim, ó, eu vou pegar aqui essa parede, vou clicar no botão M de mover, tá? E vou colocar ela aqui na posição dessa parede aqui. Tá? Depois disso eu posso fazer a mesma coisa, só que eu vou clicar aqui, mover, e eu vou apertar na tecla Ctrl, que vai ficar aqui com mais, né? Então ele vai mover com a opção de copiar. Então vamos lá, eu vou agora fazer várias cópias para todas as paredes de 150 que eu tenho nesse eixo X, tá? Então aqui, ó, não importa muito, por exemplo, isso aqui é uma parede de 150 na espessura de 1,6, então ela fica aqui, ó, com mais 3,2 milímetros de largura. Não tem importância, aqui é só para estimativa, não tem importância ele ficar aqui passando um pouquinho mais para um lado, para o outro, tá? Não é isso que vai alterar a nossa estimativa. Então pronto, eu já fiz todas as paredes de 150 nessa orientação, então o que eu vou fazer? Agora eu venho com a tecla de atalho S, que é o meu redimensionar, tá? Vou clicar aqui e pronto. Então assim, uma das grandes vantagens desse plugin é que ele aceita esse tipo de ferramenta, ou seja, redimensionar com os comandos nativos do SketchUp. Quando a gente for trabalhar com o Frame Builder, é importante que vocês saibam que o Frame Builder não faz isso, tá? Toda vez que eu quiser editar uma parede, alguma coisa, eu tenho que usar os comandos do Frame Builder. Então aqui, ó, eu vou selecionar, vou apertar a tecla Q de rotacionar, vou apertar Ctrl para ele rotacionar com cópia e vou mover aqui. Então agora eu vou copiar essa parede aqui, esse pedaço de parede aqui também para todos as paredes exteriores que estão nessa orientação aqui do eixo Y. Então aqui também eu normalmente coloco aqui na visão raio-x, né? Lembrando que ela está no atalho X do teclado. E esse aqui é o último. Agora vamos reposicionar eles.
reposicionar não, né? Vamos redimensionar aqui o comprimento das paredes. Também, ó, por exemplo, se eu tivesse esticado aqui e ele tivesse passado aqui uma por cima da outra, também isso aqui não é problema, tá? Agora eu tenho que desenhar as paredes internas. Eu tenho aqui duas opções. Eu posso pegar uma parede dessa aqui, fazer uma cópia, clicar aqui com o botão direito, Sketch Frame, propriedades da parede, né? E aí eu venho aqui simplesmente altero para 100 mm 1.6 e clico aqui para atualizar. Ou então eu viria aqui e iria desenhar uma nova parede. E aí colocaria aqui 100 1.6, já está a cada 600 mm. Pronto, venho aqui e desenho. Aqui é o seguinte, vamos lá. Aqui em Portugal, paredes internas, quando é com perfil engenheirado, nós utilizamos 100 mm, quando é com perfil standard, nós utilizamos 90. Como aqui não tem 90, eu sempre utilizo aqui 100 de 1.6, também que é o mais próximo de 1,5. Mas depois de um tempo vocês vão aprendendo que em alguns projetos pode ser que eu use paredes de 100 mm com diferentes espessuras. Mas é aquela situação. Agora que é só para orçamento, não tem necessidade desse cuidado todo. Então vamos lá. Clica aqui no elemento, mover com cópia. Essa parede aqui eu tenho que diminuir. Essa aqui eu vou esticar até aqui. Mover com cópia, clicando no Ctrl. E agora vou rotacionar com cópia. Opa, olha aqui, eu movi sem fazer cópia, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou até fazer assim um Ctrl C, tá? Copiei, vou fazer um Ctrl Z para a parede voltar ali para o lugar e vou vir aqui, ó, editar, colar no lugar, paste in place. Esse comando também vai ser bastante utilizado, tá? Então, ó, pessoal, já desenhei aqui minhas paredes do piso zero. Agora lembra que eu tenho um corte aqui? Vamos ver aqui a altura das paredes em relação ao corte. Deixa eu travar aqui, bloquear. Lock. Ok. Então aqui, ó, eu posso selecionar minhas paredes sem perigo de que vai selecionar esse elemento, né? Ó, aqui, ó. A minha altura da laje tá quase certinha, mas assim, ó, se eu quiser redimensionar, eu aperto S, pego aqui nesse ponto central e venho aqui e coloco aqui exatamente aqui nessa altura. Vamos imaginar que é nessa linha aqui. Tá? Notem que eu deixo tirar aqui um pouco o zoom para vocês verem uma situação. Quando eu pego o comando S, né, de redimensionar, ele me dá todas essas opções. Então assim, ó, se eu quiser só mudar a altura, eu tenho que pegar nesse ponto central, tá? Então ele vai mover só na altura. Se eu quiser mover só em um dos sentidos, eu pego aqui, ó, nesse lateral. Se eu quiser mover só nesse outro sentido, nesse outro lateral. Mas se eu quiser mover em mais de uma orientação, eu posso pegar aqui nas diagonais, ó, que ele vai crescer em todos os sentidos, tá bom? Então, bom, já fiz esse. Eu vou agora copiar isso aqui para o lado, só para eu poder aproveitar aqui algumas paredes que estão alinhadas com a parte de baixo e vou rapidamente reposicionar elas aqui.
Ele acabou vindo também o gabarito que eu não tinha travado ele, bloqueado. E eu vou até fazer isso agora para não ter perigo de movê-lo. Então esse aqui eu trago aqui um pouco mais para frente. Agora vamos aqui para as paredes internas. Essa parede ela não vai até o final. Aqui falta só uma paredezita. Ó, como eu sei que tem umas paredes aqui que eu afundei mais, eu acho. Deixa eu colocar aqui uma vista frontal só para eu ver se. Ó, essa parede aqui eu acabei puxando ela um pouquinho mais para baixo ou algo do gênero. O que eu posso fazer é o seguinte, ó. Pego todas elas, subo um bocadinho e aí eu venho e uso aquele plugin aqui, ó. Flatten to Plane, que todas elas vão ficar alinhadas no nível 0, tá? Então faltou só esse pedacinho aqui de parede. Vamos já fazer. Aqui, eu vou rotacionar aqui. Eu ainda não uso esse plugin para desenvolver mesmo projetos, porque primeiro por causa das espessuras, né, dos perfis que ainda não está adaptado a Portugal, e também eu acho que às vezes ele ainda tem um pouco de limitação quando eu quero trabalhar algumas peças que saem um pouco do padrão. Bom pessoal, aqui ó, então já tenho aqui meu gabarito 2D aqui, tanto do piso 0 quanto do piso 1. Deixa eu fazer agora rapidamente aqui desse elemento
desse prédio. Só que eu lembrei que esse prédio ele tem 2 alturas de parede. Então a gente vai já ver como é que fica isso. Bora ver aqui, PDF alçados. Então, até a parede central aqui, ele tem uma... Olha, então isso aqui tem até outra coisa. Como essa parede aqui ela vai ser uma parede externa lá em cima, ela vai ser uma parede de 150. Tá? Então vamos já alterar ela aqui. Então é o seguinte, até aqui. Essa parede tem uma altura e daqui em diante ela vai ter outra altura. E deixa eu ver aqui no alçado se aparece alguma coisa dessa paredezinha aqui. Não, isso aqui é só um muro, eu nem vou considerar agora então. Então vamos rotacionar essa daqui. Transformar essa aqui em parede de 100 milímetros. Ok. Rotacionar com cópia. E agora falta só essa parede daqui. Então, vamos redimensionar isso daqui. Deixa eu ver aqui no corte se aparece alguma coisa aqui dessa. Essa parede interna aqui ela não vai até lá em cima. Então, okay. Então vamos já começar aqui a redimensionar aqui essas 2 paredes. Vem até aqui. Essa outra vai até a altura lá em cima. E essa, vamos colocar ela até aqui. Deixa eu ver aqui um detalhe aqui nos alçados, só como que é essa cobertura. Não é uma platibanda, né? Então é isso mesmo, ela vem até aqui. Eu posso até baixar um pouquinho. Esse alto aí também tá bom, tá? O que eu costumo fazer aqui também para ir organizando esses meus elementos aqui, tá? Eu costumo criar aqui também alguns layers para organizar a minha estimativa. Então eu vou colocar aqui LSF PN 0, tá? De parede 0. LSF PN 1. LSF, vou colocar aqui abrigo, só para a gente ter esse outro elemento aqui separado. Eu tenho 2 opções, eu posso aqui ou selecionar todas as paredes e colocar elas aqui ó, no LSF 0, PN 0, ou eu posso selecionar todas elas aqui, criar um grupo ou um componente, e aí esse grupo e componente eu coloco no PN01. Eu prefiro trabalhar dessa forma, criando um componente, porque quando eu preciso depois mover, ele vai tudo de uma vez aqui, ó. Então aqui, ó, 30. Agora eu vou colocar ele aqui para cima. Então vamos imaginar aqui, ó. Aqui vai levar uma laje de 250, depois mais um
um revestimento de 20. Então a gente está falando aqui 270 milímetros, ok? Perfeito, tá? E agora esse aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Vou selecionar, criar um componente e vou colocar aqui LSF abrigo, tá? Então vamos lá. Para agora eu não vou precisar disso aqui para nada, então eu vou também apagar. Opa! Eu vou apagar, tá? Agora eu tenho que pensar na minha laje. Deixa eu só aqui ligar aqui o 01. Opa, deixa eu desbloquear isso daqui. Eu vou precisar pensar na minha laje. Deixa eu só ver aqui como que tá o negativo da escada, tá? Ou seja, a parte da laje que é furada. Então é isso daqui. Se vocês observarem aqui também, ó, eu tenho aqui uma caixa de elevador, mas para esse exemplo aqui eu não vou me preocupar com isso aqui não, tá? Então é o seguinte, eu tenho aqui uma laje que ela tem esse formato aqui, né? Esse retângulo grande, sendo que eu tenho esse negativo. Então eu vou começar aqui a fazer uma laje. Então eu vou clicar aqui, não é parede, é floor, e aí eu vou escolher aqui o perfil 250, 2,5 cada 600 milímetros. O padrão que a gente vai usar é o seguinte: quando eu tiver vãos maiores de 4 metros, a gente usa 250 milímetros. Quando tiver vãos abaixo de 4 metros, a gente usa 200. Então é o seguinte, ó, se eu observar aqui as paredes que eu tenho de apoio no resto do chão, as paredes elas estão a maior parte nesse sentido, ou seja, a minha laje tem que correr daqui para cá, tá? Então assim, os perfis tem que estar nesse sentido. Então vamos lá, eu vou fazer aqui, ó, um painel de laje vindo até mais ou menos aqui. Opa! Ai, acontece, as melhores aulas. E aí eu posso fazer a mesma coisa, eu vou copiar o painel de laje e vou redimensionar aqui a parte que eu quero. Opa, redimensionou aqui, ficou menor do que eu queria. Aqui, e essa parte do meio então pronto, ó. Já tenho aqui os três, vou criar um componente. E aqui é até interessante a gente fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um componente e vou criar uma cópia aqui, ó. 30.000, pronto. Dessa forma é possível verificar se a minha laje tem apoio embaixo, tá? Apesar de que essa aqui é uma laje simples, enfim, algumas situações a gente desenha aqui uns painéis de laje e quando sobrepõe ao piso zero a gente vê que tem algumas falhas. Para esse projeto aqui foi necessário fazer alguns pórticos em aço laminado, depois eu até posso mostrar isso para vocês, mas agora para o nosso exemplo basta isso aqui. E aí vamos lá agora só posicionar ele na altura certa. Então, vamos pegar ele aqui, mover ele seta para cima para ele travar no eixo Z. Pego aqui um ponto de referência. Pronto, está feito. Tá? Isso aqui eu posso até apagar. E agora eu vou criar um volume que é para fazer aqui o revestimento de laje. Então esse volume, o que eu posso fazer? Eu pego aqui na pontinha. Vou fazer aqui o retângulo todo. Vou criar aqui um grupo ou um componente para eu poder editar ele tranquilamente. E aí aqui, ó, eu vou fazer aqui um retângulo qualquer, tá? Nem peguei exatamente pela dimensão aqui do coisa. Vou dar aqui os 20 de espessura. E depois é que eu pego aqui a minha ferramenta puxar e empurrar e vou fazer esse ajuste aqui, ó. Isso é bem mais fácil do que se eu ficasse tentando
já de primeira pegar ali o ponto de referência certo, tá? Até porque, ó, os canais aqui, os perfis US, ó, eles estão mais para cima do que os perfis 6. Então muitas vezes a gente pega no ponto de referência aqui errado, tá? Então, ok, já criei. Vou criar aqui também o meu layer para LSF laje 1 e revestimento laje 1. Pronto. Então, pego aqui revestimento laje 1, LSF laje 1. Então, se eu vier aqui, ó, já tenho aqui PN0, laje 1, revestimento laje 1, PN1, tá bom? Agora a gente vai fazer a nossa laje de cobertura, que nada mais vai ser do que uma laje quase igual a essa outra, só que sem o negativo, tá? Então, para isso, eu posso até fazer o seguinte, ó, eu vou copiar essa laje aqui para cima, vou tornar único, tá? E posso fazer o seguinte, como é uma laje que não é de piso, eu posso deixar ela com 200. Então eu vou entrar aqui, propriedade, vou alterar essa laje aqui para 200. Talvez no final ela possa até ficar com 150, mas aqui para o nosso exemplo vamos colocar 200. Vou puxar aqui que ela não tem o negativo, apago essas duas e pronto. Tá? Agora eu tenho que criar aqui também o LSF laje 2, tá? E também revestimento laje 2. Então esse aqui é LSF laje 2 e vou copiar esse aqui também. E vou mudar esse aqui para revestimento laje 2. Tornar único. Tornar único. E vou fechar aqui esse negativo. Ok, o que mais que eu preciso fazer nessa obra? Eu preciso fazer a platibanda. Então deixa eu apagar todos esses outros aqui. Platibanda é um muretezinho aqui de 40, 50 centímetros ao redor da construção toda. Então, 100 milímetros de 1,5, 600, ok. Ó. Nem vou alterar nada aqui da altura. Eu vou simplesmente colocar aqui, desenhar, ok. Depois eu venho e vou baixar aqui 600 milímetros. Só para que essa altura sirva aqui de referência e vou redimensionar. Pronto. Aí agora eu volto 600 para cima e está resolvido. Posicionar ele aqui. Agora eu vou rotacionar aqui para ele fazer o fechamento lateral. E aqui eu ainda posso fazer aqui uma paredezinha aqui. Vou colocar aqui 400 de caleira. Eu vou colocar aqui 0,25, tá? Opa. É ponto 25. E aí vou colocar aqui, sei lá, a cada 1,5 metro, vou colocar aqui um apoio vezes 5. Opa, deu alguma coisa errada aqui. Não, é porque o meu teclado está configurado diferente. Então, vamos lá. 1.500. Deixa eu ver aqui onde é que está o asterisco.
Bom, não achei, vou copiando aqui, manual mesmo. Que eu mudei de teclado e eu tô meio perdido aqui, então vou colocar aqui 1500. E 1500. Ok. E vou criar aqui mais um layer e colocar aqui LSF platibanda. Então vamos lá, eu já tenho aqui esse prédio praticamente aqui pronto, tá? O que eu vou fazer ainda? Vou abrir aqui. O que eu vou fazer ainda? Eu ainda costumo colocar aqui coloco aqui uma corzinha para ele ficar melhor identificado. Então vou aqui em metal, vou usar esse padrão aqui meio galvanizado, né? E vou aplicar aqui nos elementos. Mãe, o que eu posso comer? Mais uma filha aqui participando da aula. Então, ó, pessoal, já fiz aqui todos os padrões. Eu vou só aplicar aqui, como esse gabarito aqui do piso zero, ele vai servir também para a imagem como se fosse uma fundação. Agora eu já não me interessa essas cores. Eu posso também pintar ele aqui com padrão de concreto. Então eu vou escolher aqui um padrão, tá? Vou pintar ele. E esse mesmo padrão eu vou usar aqui para pintar esse material aqui da laje, tá bom? Então, vou colocar isso aqui num layer, então vou criar aqui, eu normalmente uso a nomenclatura GB, né, de gabarito 0, gabarito 1 e gabarito abrigo, tá? Então só para a gente poder mover isso daqui, esse aqui vai para o gabarito 1, esse aqui vai para o gabarito abrigo, e esse aqui vai para o gabarito 0, GB 0, ok? Para que eu faço tudo isso aqui? Eu vou já mostrar para vocês. Quando a gente manda uma apresentação para o cliente, um orçamento, eu já mando também um 3D para que ele saiba o que a gente está orçamentando, tá? Então, por exemplo, eu vou criar aqui algumas imagens. Primeira imagem pode ser só a fundação, e aí eu vou utilizar a tecla de atalho capa, tá? A letra K. Vou clicar aqui, vocês vão ver que surgiu isso daqui, ó, cena 1. Tá? Depois eu vou ativar o layer parede 0, ok. Vou clicar de novo no capa, cena 2. Aí eu vou colocar laje 1, apertar de novo no capa, revestimento laje 1, capa PN1. Agora eu vou só movimentar porque estava cortando aqui um pouquinho. Apertar aqui no capa. Laje 2. Capa. Revestimento laje 2. Capa. E platibanda. Tá? Isso porque eu vou fazer uma apresentação com todas essas etapas. Assim o cliente sabe o que é que eu estou orçamentando. E isso muitas vezes serve para a gente tirar dúvidas, tá? Eu mando isso aqui para ele, vamos imaginar. Não sei se vocês viram, mas, por exemplo, aqui nesse projeto tem essa garagem, tá? Eu não perguntei para o cliente se ele quer a garagem de aço leve ou não, tá? Mas a partir do momento que eu mando um orçamento para ele e mando essas imagens, ele está vendo o que exatamente que eu estou orçamentando, tá? Então, isso é muito importante. Bom, já modelamos tudo, já criamos as cenas, tá? Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que a gente extrai a quantidade de aço, o que a gente vai fazer com essas cenas aqui e como que a gente preenche a proposta comercial.
tá bom? Um abraço.